Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula da disciplina de práticas de ensino de matemática, PEC 3, né? E eu deixei algumas atividades aí no primeiro módulo, agora a gente já abriu o segundo módulo, também temos atividades, e hoje é o encerramento da, da entrega aí das atividades, do fichamento que eu pedi para vocês. Então, a ideia aqui nessa aula é que a gente discuta um pouco sobre esse início de atividades, né? E como vocês sentiram aí esse primeiro fichamento que a gente trouxe, tá? Então, eu trouxe para vocês, sempre todas as aulas simples, é provável que eu traga nesse início de aula, o que foi repassado na aula anterior, né? Então, ou nos módulos anteriores, né? Então, o que eu tinha pedido para vocês, né? Então, nós tínhamos pensado na Base Nacional Curricular como curricular, né? E eu pedi para vocês darem uma olhada, né? Olharem para os conteúdos de matemática, olharem para as questões voltadas para a educação ambiental. E aí pedi um fichamento, eu acho que inclusive eu tenho ele aberto aqui, né? Onde nós tínhamos, eu perguntava para vocês quais seriam os principais aspectos, não seria principais, os aspectos interessantes aí no olhar geral que vocês tiveram em relação à BNCC. Né? Alguém consegue me dar um feedback disso? Quiser comentar um pouco sobre esse primeiro ponto? O que vocês, assim, ou de outras leituras anteriores, que vocês já acredito que vocês já devam ter lido em outra disciplina, ou se não leram ainda, né? Se foi o primeiro contato, eu acredito que não. Mas qual que é esses aspectos? Quais aspectos interessantes vocês identificaram aí nessa primeira atividade? Podem falar tranquilamente, tá, gente? Eu acho que aí é um momento de debate inicial aqui para nós conseguirmos aí dar uma sinergia, como eu digo, para esse início de aula. Alguém quer abrir o microfone, falar um pouco? Sinta-se à vontade, tá? Temos aqui Andressa, Bruna, Jefferson, aqui não consigo ver o nome completo aqui, Manuela, Márcio, Marília, Tatiane, Vandrei. Ninguém, gente? Vamos lá? Vocês estão tímidos, hein? É importante a gente comentar sobre a percepção daquilo que eu vi que a grande maioria entregou as atividades. O Márcio levantou a mão. Muito bem, Márcio. Parabéns aí. Vamos dar início aqui. Pode falar. Boa noite aos colegas aí também, da área da que nós estamos fazendo, eu escuto coisas, inclusive, que o senhor procurou colocar ali, fazendo que a gente começar a trabalhar da própria BNCC, né, os assuntos da BNCC, né, eu acho muito interessante, inclusive, as questões ali de que propriamente de matemática, né? Olhando no contexto geral, que todas as matérias disponíveis aqui se vinculam à educação no geral, né? Mas observando diretamente no nosso ali, foi bem estudado esse projeto de política pública, que também não deixa de ser a política pública estruturada, formulada, creio que exaustivamente estudada, né? Para poder sair do papel e ser colocado no estudo da nossa geração aí, do nosso um pouco mais que a gente fora já das cadeiras escolares, né? A gente nunca deixa de estar principalmente depois que a gente acaba, nós acabamos nos formando, né, professor? No momento que a gente acaba pegando diploma, a gente vai montar só que já no grau de instrutor, de professor, né? Com certeza assim, de uma realidade diferente no qual a gente se criou dentro da escola. Mas o que dá para entender da NCC, assim, ela foi
teve bastante, foi bem minuciosa, foi bem esclarecedora, principalmente na área da matemática, e poder ser estudado, de trazer o conteúdo na matemática desde o início, que a gente consegue averiguar ali, nas bases iniciais, começando com números, começando com geometria, mas a cada série com a sua respectiva, como é que eu posso dizer, faltou a palavra, com a sua respectiva, o seu respectivo conteúdo, né? E olhando um foco ali na terceira pergunta que o senhor fez ali, da ficha de leitura ali, vou ser bem sincero, o senhor estava longe há muito tempo, aí, desde o ano passado que nós começamos a fazer a gravação novamente, aí, né? E por um tempo nós estivemos longe aí de várias situações, aí, de vários conteúdos, e me torno por surpresa hoje em dia de ver a matemática se vinculando a outras matérias, né? E, inclusive, como o senhor pediu ali, colocou para fazer a situação da educação ambiental, é, me tomou por surpresa mesmo de ver que muitas vezes nós, como dentro da graduação, a gente tem que começar já a procurar incentivos, até mesmo dentro no seio escolar, né? Trazer incentivos assim que a gente possa solucionar problemas ambientais através da matemática. Procurei estudar fora da BNCC também, eu li artigos ali bem interessantes, por questão, enfim, a matemática, ela tá dentro de toda a situação que pode ser assim, ó, um exemplo, né, que a gente pegou ali dentro de vários artigos que a gente pôde observar, de um simples gráfico mostrando o conteúdo, digamos assim, da poluição, até mesmo como tem aqui em Santa Maria, como muitos dizem, né, que a camada de ozônio está bem prejudicada, né, a que ponto que chega graficamente o problema ambiental da camada de ozônio aqui em Santa Maria. Mas muito interessante, gostei mesmo, embora eu assim, não está gostando mais, não estou gostando de toda a educação que ele está fazendo, porque afinal de contas a gente está afim com matemática, né? Mas gostei mesmo de que a matemática, enfim, está em todas as matérias, né, professor? Desculpa a conversa aí. Desculpa, estava fechando meu microfone. Obrigado, Márcio, aí pela percepção. No início, o teu áudio estava bastante ruidoso, mas depois foi melhorando, né? Então, o Márcio falou, para quem não ouviu, que ele gostou bastante e fala bastante da questão do trabalho que deve ter dado para a construção da BNCC, né? Então, veio muitos estudos, né? E muitos grupos de estudos, né? Geralmente, esse tipo de trabalho de construção ele é formado por grupos individuais que vão se juntando, né? E formando um único documento, né? E ele falou bastante dessa questão de olhar para a matemática com relação aos conteúdos, né? Mas também ter esse vínculo olhando para outras questões. Essa disciplina, ela trata de questões ambientais, né? Então, nós vamos relacionar a matemática com questões ambientais, mas vocês vão ter outras PECs aí que vai estar relacionado com outras questões, né? Nós vamos ter direitos humanos, enfim, inclusão, né? Muitas outras questões que vão estar tratando e cada PEC trata dela de maneira diferente, conforme está entrelaçado no nosso projeto pedagógico de curso, né? Que justamente cada proposta de ensino tem um projeto, né, que está por trás. Isso, Márcio, eu acho que é por aí mesmo. É bom a gente começar, né, e estudar, porque ela vai ser o nosso referencial para o futuro, né? De nada adianta eu escolher um conteúdo que talvez nem esteja relacionado ali quando eu for fazer alguma proposta pedagógica, né? Mais alguém, gente? Vamos lá para rebater o Márcio aqui, ou comentar mais alguma questão. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Ninguém mais? Vamos, gente. Vocês conseguem, vamos lá. Só levantar a mãozinha aqui. Não precisa falar de todo, mas fala do início, enfim. É importante vocês comentarem, né? A percepção.
Deixar um minutinho para vocês se encorajarem aí. Tomar uma aguinha. Não, gente? Bom, é importante a participação de vocês nessas discussões, né? Porque conforme vocês vão conversando, eu posso trazer muitos subsídios e muitas questões, né? Até para que eu não fique repetitivo, né? E muitas vezes falando aqui, mas a gente pode falar de vários aspectos interessantes quando a gente olha para a BNCC. Eu posso citar alguns para vocês, né? Por exemplo, né? A ruptura, o cuidado com a ruptura que nós temos, né? Nós temos ensino fundamental, né? Onde nós temos uma ruptura ali do quinto para o sexto ano, né? E depois nós vamos ter uma ruptura novamente quando nós vamos entrar no ensino médio, né? Então, essas percepções são importantes também. E o cuidado com como você faz essas rupturas, né? Até então, nós temos um tipo, não é a palavra, uma formação de professor, né? Para ensino fundamental, séries iniciais, né? E depois nós temos outra formação de professores para ensino fundamental, anos finais, né? Anos iniciais e anos finais, né? Então, essa é uma percepção que eu acho bastante importante, né? Esse é um aspecto geral da BNCC, né? E a maneira, eu gosto muito da maneira como ela trata a questão das habilidades e competências, né? Então, que a gente precisa adquirir certas habilidades para desenvolver certas habilidades, para adquirir certas competências, né? Um olhar de competências, se você olhar para a BNCC, são competências genéricas, né? Não sei se eu tenho ela aberta aqui, mas algumas questões, como desenvolver o ser humano, crítico, raciocínio lógico. Então, a questão das competências são questões mais amplas, né? E para isso a gente precisa adquirir algumas habilidades, né, através de objetos do conhecimento, enfim. Eu acho que isso são conceitos importantes, que ela está muito bem estruturada, né? Eu acho que na sequência que eu vou consigo dar um olhar disso para vocês também. Não falei lá no início, porque daí eu dava os presentes para vocês, né? Então, como aspecto geral, tenho esses aspectos, a questão como ela relaciona os temas, né? Então, ela busca trazer a interdisciplinaridade em vários aspectos, trazendo temas transversais. O que seria um tema transversal? A educação ambiental, né? Que ela não vai aparecer diretamente ligada nos conteúdos matemáticos. Então, isso fica a critério da montagem do currículo, né? E nessa montagem do currículo, como que ela vai estar entrelaçada? Como que nós vamos tratar a questão ambiental? E aí a gente pode falar de ensino médio, ensino fundamental, e até nós aqui estamos tratando a educação ambiental, de certa forma, numa disciplina de PEC, né? É um tema transversal que nós temos dentro do currículo de matemática, né? Então, esse olhar da matemática para o ensino fundamental 2, que são os conteúdos, competências e habilidades, né? Foi o que eu tinha pedido, né? E aqui eu já falei da questão das competências e das habilidades, mas uma coisa que eu acho bastante interessante a gente comentar aqui, né? Que é a questão de como esses conteúdos estão se apresentando, né? Através das unidades temáticas, que também de certa forma, falando rápido, um aspecto interessante, né? Então, essas questões eu queria que vocês entendessem isso de uma maneira bastante ampla, né, disso, né? Então, por exemplo, nós vamos ver que todas as séries, né, nós vamos ter todas as unidades temáticas, né? E elas vão se aprofundando, né? Todo ano, desculpa, tá? Desculpa. É da minha época, tá? Sério. Então, todo ano ela vai. Então, sexto ano, por exemplo, ensino fundamental, sexto ano, nós vamos ter lá números, álgebra, geometria, probabilidade estatística, enfim, todos eles vão estar lá. Só que com um grau de profundidade diferente. Então, no sexto ano você apresenta algumas questões, no sétimo ano você vai aprofundando, no oitavo ano vai indo, nono ano você vai aprofundando os conteúdos matemáticos, tá? Então, em todos eles estão as unidades temáticas, e isso é uma estrutura, né? É uma estrutura muito bem colocada, até para nós que somos, né? Eu e vocês, futuros matemáticos, essa questão metódica de como ela se estrutura. Existem códigos, inclusive, para dizer como que ela está
se formando ali, né? Então, eu acho que isso é um aspecto bastante importante, né, com relação às questões de habilidades e competências, né? Então, destaque a partir da percepção do texto, da BNCC, de que forma podemos relacionar os conteúdos matemática com educação ambiental. Não, os conteúdos todos estão ali, quem vai buscar essa relação, como que nós podemos fazer, é a partir da experimentação, né? A gente vai ter que pegar contextos relacionados à educação ambiental e utilizar a matemática para resolver esses problemas. E aí posso falar de modelagem matemática, posso falar de tecnologia, e a gente pode tratar de várias questões nesse sentido aí mais para frente, tá? Eu acho que é importante. Então, como que a BNCC traz a educação ambiental e como que ela deve ser tratada nos currículos, né? Então, a partir de transversalidade, ela precisa estar ali, não diretamente ligado aos conteúdos, mas que os conteúdos precisam buscar essa educação ambiental, né? E tentar resolver alguns problemas específicos dela, tá? Alguma questão, gente, nesse primeiro momento? Podem falar a todo momento, sem problema, tá? Levanta a mãozinha, que é importante a participação de vocês, tá? Então, essa é uma questão bastante que eu tinha pedido para vocês, né? Então, eu vi que vocês fizeram as atividades, né? A grande maioria, quem não fez, enfim, tem até o final da noite para fazer, tá? É importante isso, tá? Para que vocês consigam olhar para isso, tá? Aqui eu falo bastante, eu já falei como aspecto bastante importante, né? Que essa passagem do quinto para o sexto ano, né? Muda bastante a estrutura para o aluno, para a criança, né? Porque ele está tendo um professor, dois professores, né? Ali com ele, né? Então ele vem vindo nessa formação e, em sua grande maioria, os professores são pedagogos, né? Enfim, magistério, alguns ainda. Então, a gente tem esse único professor conduzindo todos os conteúdos, né? Como uma formação de base para todas as disciplinas, né? Então, fundamentos teóricos da matemática, fundamentos teóricos, metodológicos da língua portuguesa, enfim, tem todas essas conotações dentro de uma única pessoa que vai trazer esses conteúdos. E quando a gente vai para o sexto ano, então vem um professor de matemática que está em outro currículo de formação, né? Então, nós temos o currículo da formação pedagógica. Alguém abriu o microfone? Formação pedagógica, tá? E depois nós temos... me fugiu agora. E depois nós temos professores, né? Nós vamos ter professor de matemática, professor de ciência, professor de português, professor de educação física, professor de artes, professor de língua estrangeira e assim por diante, né? Então, nós temos essa divisão, né? De pessoas convivendo com esse aluno. De certa forma, a questão daquela afetividade que ele tinha com o professor durante todo o ano, ela começa a cair, né? E aí a gente entra ali com conteúdos matemáticos específicos e a gente é bastante metódico, né? Então, esses cuidados, né? Ali até eu trago isso, né? Que não pode se tornar um trauma para esse aluno, né? Quando ele chega no sexto ano, ele vem de uma percepção e você tem que lidar enquanto professor para o professor também, é difícil essa percepção, né? Mas eu trago isso, né? Porque eu sofri com isso na minha época, e eu tenho certeza que vocês devem ter sofrido com isso, e ali nós temos que fazer essa conexão, né? Do que ele já vinha tendo para aquilo que ele vai continuar. Certo, gente? Né? Então, aqui na BNCC, 8 competências específicas para o componente matemática, 5 unidades temáticas, né? Números, álgebra, geometria, grandezas, medidas, probabilidade e estatística, como a gente já falou no outro dia, né? Aqui um exemplo de como a BNCC traz isso, eu acho que é importante vocês olharem para isso, né? Esse exemplo, se vocês olharem para a BNCC, né? Eu tenho aqui, ó. Vamos escrever aqui, até vou riscar aqui para vocês. EF vem de ensino fundamental, 07 do 7º ano. MA de matemática, 18 do objeto de conhecimento, tá? Então, nós temos isso muito bem relacionado. Esse exemplo traz resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades de igualdade, né? Então, nós temos o objeto de conhecimento, o contexto da aprendizagem e o processo cognitivo. Então, qual que seria o processo cognitivo aqui, né? Resolver e elaborar. Qual que é o objeto do conhecimento? Equação do primeiro grau, né?
É isso que nós vamos estudar aqui. E o contexto da aprendizagem, resolução de problemas, tá? Então, só para trazer um exemplo, assim, bem breve, né? E aí, para todos eles, nós podemos fazer, né? Para cada uma dessas, você pode fazer esse tipo de levantamento, tá, gente? Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida aqui? Porque eu vou pular da BNCC e vou para os trabalhos, para as atividades que eu relacionei lá para vocês, né? E vou dar continuidade aqui para o próximo tópico. Alguém tem alguma questão? Dando continuidade, tá? Eu passei para vocês, né, alguns textos para vocês trabalharem, né? Então, eu tenho 3 textos, mas 2 mais específicos que eu pedi para que vocês dessem uma olhada um pouco mais profunda, né? Que são relevantes aspectos relacionados ao ensino de matemática e a utilização de materiais didáticos nas aulas de matemática, né? Então, alguns levantamentos de como isso traz. E aí eu trago muito forte nessas questões, e eu vou falar um pouco por cima aqui, não aprofundando tanto os conceitos, tá? Até porque vocês têm algumas tarefas para ainda desenvolver, e eu trago na próxima aula 5, mais algumas questões, mas para a gente discutir, né? Que é a questão do planejamento, né? Que esse primeiro texto trouxe, né? Que são os relevantes aspectos relacionados ao ensino de matemática, né? Onde nós temos a questão do planejamento, né? Então, a gente sabe que ele não consegue desenvolver nada sem planejamento, né? Então, tanto na vida, no trabalho, né? Enfim, a gente precisa planejar, né? Para que a gente consiga olhar para os resultados que a gente tem, né? Então, a importância de planejar. Então, cada conceito matemático que você vai levar para o seu aluno, né? Você precisa planejar como que você vai levar esse conceito, né? Baseado em muitas questões, né? Você precisa olhar todos os aspectos envolvidos, né? Dentro desse contexto, né? Então, aqui ele traz qualquer atividade para ter sucesso precisa ser planejada, né? Esse planejamento dá uma garantia dos resultados, né? Foi o que eu acabei de falar, né? E sendo a educação, especialmente a educação escolar, uma atividade bastante sistemática, né? Então, uma organização da situação de aprendizagem, ela necessita, evidentemente, um planejamento, né, muito sério, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso. E quando eu falo planejamento, eu não estou falando somente do planejamento da sua aula, né? Nós temos um planejamento bem gigante dentro de uma escola, né? Então, nós temos desde do projeto político-pedagógico, né? Nós temos a base curricular, né? E aí nós temos o planejamento da distribuição das disciplinas, dos conteúdos por séries e tudo mais, para chegar até o professor, né? E que esse professor precisa fazer o planejamento do seu ensino, né? Então, você não faz o planejamento tão só de uma aula, você precisa planejar todo o seu ano letivo, né? Baseado em como é a estrutura que a escola traz para você, por exemplo, né? Então, é bimestral, é semestral, como é que é o sistema de avaliação, como que é tudo isso, né? Então, eu preciso me inteirar das situações escolares para fazer o meu planejamento, né? A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários, como eu acabei de falar, né? Então, antes disso, a atividade consciente da previsão das ações político-pedagógicas e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, né? Aquilo que eu falo. A problemática social, econômica, política, cultural e assim por diante, né? Que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade que integra o processo de ensino, né? Até o estado que você está, né? Você precisa planejar como que você vai... É diferente, né? Cada cidade é diferente, cada escola é diferente, se é municipal, se é estadual, a condição econômica dos estudantes, né? As problemáticas sociais daquela comunidade, né? Estão envolvidas, né? Certo, gente? Alguma questão? Então, sendo um pouco mais direto, né, o planejamento ajuda o professor a definir os objetivos, né, que atendem os reais interesses do aluno, possibilita ao professor selecionar e organizar conteúdos mais significativos para seus alunos, facilita a organização dos conteúdos de forma lógica, né, selecionar melhor os procedimentos e os recursos, né, para desencadear um ensino mais eficiente, certo? E ajuda o professor a agir com mais segurança na sala de aula, né? Se você estudou o conteúdo, se você sabe aquilo que você vai passar para o seu aluno, né, você vai mais seguro para essa aula,
né? Você está com mais tranquilidade para ministrar isso e tudo mais, né? Improvisar, né? Então, evitamos uma improvisação, né? Então, ser pego de surpresa por algum questionamento ou questões nesse sentido, né? Facilita uma maior integração com as atividades com as mais diversas experiências de aprendizagem. Facilita a integração e a continuidade do ensino, né? Ajuda a ter uma visão global de toda a ação docente e discente. Né? Não tem como eu, por exemplo, relacionar uma questão ambiental ou outra questão, falo da questão ambiental, né? Se eu não faço um planejamento. Então, nesse planejamento, se lá nos projetos diz que eu tenho que aplicar uma questão ambiental, eu preciso fazer o planejamento disso. E onde, em qual conteúdo fica melhor eu trazer a questão ambiental? É em números? É em probabilidade e estatística? Né? Em qual desses conceitos talvez eu consiga encaixar melhor isso? Né? Isso, Márcio. Isso. O Márcio pergunta aqui se todo planejamento é feito de acordo com a BNCC. Vamos lá, depende, né? Quando você... Vamos pensar no planejamento nosso aqui, meu enquanto professor do Instituto Federal, né? Eu acho que fica claro te dar esse exemplo, tá, Márcio? Né? O planejamento dos currículos é baseado na BNCC, certo? Né? Mas depois disso, geralmente nas escolas, você já tem o currículo estabelecido para você, né? Então, ela é uma base onde, que eu falei na aula anterior, onde as escolas, os sistemas de ensino, que a gente fala, colocam os seus currículos, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá muito bem definido, né, quando eu vou dar aula no primeiro ano do ensino médio, como exemplo, porque a gente não tem ensino fundamental ali. Né? Então, eu tenho já, é isso aqui, tá, a matriz curricular é essa, e você vai seguir isso que está escrito aqui, que foi baseado em um planejamento anterior. Núcleo comum, tem as questões da BNCC que a gente precisa vencer, claro que nós, como somos um curso técnico, a gente precisa fazer essa integração com o currículo da ala técnica, né? Que é um planejamento diferente, certo? As escolas, por exemplo, né? Como eu falei, os estados montam os seus currículos a partir da BNCC, né? E os municípios também. Então, geralmente, a BNCC tá lá atrás, né? Então, quando você entra, vou trabalhar na escola X, né? Você vai chegar lá, vai ter algo montado, pré-estabelecido dos conteúdos que você precisa desenvolver. Conseguiu responder, Márcio? Isso. Então, mais ou menos nesse sentido, a questão do planejamento, eu quis trazer muito forte a questão do planejamento, né? Essa aula aqui, né? Eu falo para vocês, eu até estava falando antes comigo, digo, é uma aula que vai ser bastante teórica, né? A gente vai ter bastante questões que eu queria levantar, né? Então, ela não vai ser tão dinâmica igual as próximas, né? Porque na próxima eu já quero trazer planejamento efetivo, questões um pouco mais direcionadas já, mas nesse momento eu preciso abrir a cabeça para algumas outras questões antes, tá? Estou fazendo uma preparação aqui, tá? E podem me interromper tanto no chat também, se quiserem, que aí eu respondo, né? Se tiver aqui dentro da minha alçada. Então, aqui na questão do planejamento, certo? E aí, esse trabalho, levando esses aspectos ao ensino da aprendizagem, ele fala muito da questão lúdica, né? Quando ele está tratando do ensino, né? Então, trazer questões lúdicas, né? Trabalhar o lúdico na matemática é essencial para atender as necessidades de elaborar aulas com maior aproveitamento e rendimento, né? Questões que trazem o interesse do aluno, né? Que despertem o interesse do aluno, né? Então, ajudando o indivíduo a analisar e compreender situações e problemas que possam ser propostas em aula, transportando tais conhecimentos para o seu dia a dia, né? Então, sempre importante essa questão do lúdico, né? Nas nossas aulas, tá? Esse trabalho, ele trouxe isso bastante presente, né? Porque ele trouxe a questão do lúdico e ele dá alguns métodos aí, dá algumas ideias de como a gente pode trabalhar com as questões lúdicas, quais métodos ou metodologias a gente pode trazer, né, para essa questão do lúdico, né, dentro da sala de aula, né? Então, o lúdico, material concreto, material, enfim, várias questões que ele pode trazer, questões de jogos e tudo mais. Claro,
né? E aí eu vou dizer para vocês, tudo muito bem planejado. De nada adianta eu trazer um jogo, de nada adianta eu trazer uma resolução de problemas, de nada adianta eu trazer tecnologia se ela não está ancorada num planejamento, né? Um bruto planejamento, onde esse planejamento traga para vocês resultados, né? Então eu tenho que ter isso muito bem montado num plano de aula, né? Anterior a um plano, posterior a um plano de ensino, que eu quero tratar isso no próximo módulo. Tá, gente? Então, essa questão de nada adianta eu abrir mão de algumas questões lúdicas se elas não estão relacionadas com o conceito, né? Para que serve? Para despertar algo que vai se tornar um conhecimento abstrato de matemática, né? Então, a gente precisa ter isso muito, muito claro para nós não fugirmos tanto das questões de conteúdo, para nossa aula ser atrativa, enfim, tá? Então, ele traz 4 questões aqui como métodos, né? Existem muitas outras, tá? Eu peguei essas, né? Nós podemos pensar em metodologias ativas, não que essas não possam estar relacionadas com metodologias ativas, questões de setorização, de sequências didáticas, apesar que posso fazer sequência didática com qualquer um desses métodos, tá? Então, nós temos aqui o uso da tecnologia, né? Não tem como nós não trabalharmos questões de tecnologias dentro do ensino de matemática, tá? Nós estamos em 2026, né? Então, os nossos alunos, eles convivem com tecnologias, né? Enfim, já vou entrar lá. Resolução de problemas no ensino de matemática, história da matemática no ensino da matemática e modelagem matemática no ensino de matemática, né? Então, vamos tratar disso em separado, tá? Senão eu atropelo aqui, né? Então, isso tudo, claro, dentro do lúdico. Então, o uso da tecnologia no ensino de matemática, né? Tem que ter muito claro, né, que questões tecnológicas não estão diretamente ligadas com a internet, tá? Então, por exemplo, nós podemos utilizar recursos, né, como GeoGebra, né, ou como outros, eu cito o GeoGebra, que traz a questão de construção de áreas, até de volumes, vocês podem utilizar para equações, você pode utilizar para funções, enfim. Então, o uso da tecnologia não está diretamente ligado com a internet, né? Mas sim, vocês podem elaborar um quiz, como é que fala? Desculpa, foge a palavra para mim às vezes. Meus alunos adoram fazer isso, né? Onde você, posterior a um conteúdo, você utiliza ele de forma aleatória para que o aluno responda a certas questões, né? Então, eu posso utilizar isso, são exemplos, né? Onde dentro de um planejamento de um conteúdo eu poderia utilizar, né? Dentro de algumas dezenas de anos, o cyberespaço, as comunidades virtuais e suas reservas de imagens e suas simulações interativas. O seu irreprimível aumento de volume de textos e sinais será o mediador por excelência da inteligência coletiva da humanidade. Com esse novo suporte de informação e de comunicação, emergem gêneros de conhecimento extraordinário, critérios de avaliação inéditos para orientar o saber, novos protagonistas na produção de tratamento de conhecimentos. Toda a política de educação deverá tê-los em consideração, né? Então, toda a política, né, precisa levar em consideração, e nós aqui, né, como não falar de tecnologia, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui, vocês estão aí, ao mesmo momento onde nós estamos transmitindo uma aula, né? Então, estamos situados aí e conseguimos entender a questão da tecnologia no ensino de matemática, né? Falo para vocês que o GeoGebra é fantástico para muitas questões, né? Então, é uma ferramenta importante, né? Apesar de eu não trazer ele em evidência, não é o objetivo aqui, né? Resolução de problemas, eu gosto de deixar isso muito marcado na questão da resolução de problemas. Vocês estão no 3º semestre, né? Então, quando alguém fala da resolução de problemas, não confunda, né? Em resolver um exercício com resolução de problemas, por exemplo, né? São coisas completamente diferentes, né? O método de resolução de problemas no ensino de matemática é você resolver situações, problemas, né? Então, você pode pegar, por exemplo, um conteúdo, né? E desenvolver esse conteúdo a partir de uma situação, problema gigante, né? Não que a resolução de problemas
repetitivos também não tragam resultados, né? Mas essa questão de entender a diferença em resolução de problemas no ensino de matemática com o método, né? Então, resolução de problemas não é eu pegar e resolver exercícios, né? Não é só isso, é também isso. Mas a ideia é situações problema, né? O aluno deve ser capaz de não só repetir ou refazer, mas também de olhar, ressignificar em situações novas, de adaptar, de transferir seus conhecimentos para resolver novos problemas, né? É um método eficaz para desenvolver o raciocínio e para motivar os alunos para o estudo de matemática, né? Então, o processo de ensino e aprendizagem pode ser desenvolvido através de desafios, problemas interessantes que possam ser explorados e não apenas resolvidos, né? A questão de explorar toda a situação problema para diversos conceitos aí de matemática, né? Aí temos na literatura alguns, certo, gente? Alguma questão? Vou indo em frente. O terceiro, a história no ensino de matemática. Existem várias maneiras de trabalhar a questão histórica, né? E aí aqui ele fala, né? Uma questão interessante, né? Certo conhecimento de história da matemática deveria se constituir em uma parte indispensável da bagagem de conhecimento do matemático em geral, do professor em qualquer nível de ensino. Não só, no caso do professor, não só com a intenção de que se possa utilizar a história como instrumento, né, em seu próprio ensino, mas primariamente porque a história pode lhe proporcionar uma visão verdadeira humana da matemática, da qual matemático pode estar também muito necessitado. O uso da história como recurso superior tem a principal finalidade de promover o ensino de matemática que permita uma ressignificação dos conhecimentos matemáticos pelas sociedades ao longo do tempo, tá, gente? A ideia da história da matemática não é no início dos meus conteúdos, quando eu vou pensar num conteúdo, teorema de Tales, né? Eu vou dizer lá que Tales de Mileto, né? Então teve a sombra, né, na pedra, e aí não. Gente, a ideia é em que momento da história aquilo que eu estou ensinando foi importante, por exemplo, e para que isso foi utilizado, né? Despertar nesse sentido. Isso traz grande motivação, né? Você consegue trabalhar nesse sentido. E aí também a questão da modelagem no ensino de matemática, né? Eu sou suspeito para falar da modelagem no ensino de matemática, até porque minha formação de mestrado é em modelagem matemática, né? Mas a modelagem matemática, ela transforma um problema real em matemática, tá? É isso que ela faz, né? Então, eu posso pegar situações reais e resolver elas a partir do modelo. O modelo vai me dar resultados para alguma situação, problema. Eu vou citar um bem simples, que é um modelo efetivo, antigo e exato. Juro simples ou juro composto, né? É uma equação matemática, é um modelo matemático, né, que você desenvolve, que resolve situações, problemas de juro composto, né? Então você tem isso é um modelo. E aí nós podemos ter infinitos modelos matemáticos aí, né? E os modelos matemáticos, a importância deles, que eles são utilizados não só, né? Aqui nós estamos falando de ensino de matemática, mas os modelos matemáticos, eles vão muito longe. Todas as disciplinas que envolvem projeção e expectativa de resultados, por exemplo, vamos pensar na engenharia, vamos pensar na biologia, vamos pensar na química, enfim, nós podemos pensar na medicina, né, na odonto, enfim, a área da saúde, né? Então, tudo isso é desenvolvido a partir de modelos matemáticos direcionados a cada uma das ciências, né? Que também tem outro patamar diferente da matemática aplicada. Só estou indo um pouco mais longe, tá? Mas a criação de modelos matemáticos vem ao encontro da necessidade de que se desenvolva uma técnica de acesso ao conhecimento, né? Então, nós temos uma técnica de acesso ao conhecimento. Tal conhecimento acumulado e depositado deverá ser acessível a vários níveis de necessidade. E que haja uma forma de ensino mais dinâmica, mais realista e menos formal, mesmo no ensino tradicional, permitindo atingir objetos mais adequados à nossa realidade, né? Aí temos uma percepção de um estudioso, né, de Ambrosio, que eu recomendo que vocês, o nosso Birata de Ambrosio, né, que vocês leiam as coisas deles, né,
dele, da autoria dele, porque ele trabalha questões voltadas para a etnomatemática, né? Então, é bem interessante nesse sentido, tá? Certo, gente? E sobre o primeiro texto, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Depois eu vou agora entrar no segundo texto. Né? Não sei se alguém tem algum questionamento aqui. Gente, alguma pergunta, né? Alguma questão? Sei que você deve estar preocupado lá com o que nós vamos ter na frente, né? Mas não se preocupem ainda. Vamos trabalhar algumas questões aqui que eu acho que é bem interessante para a gente. Certo? Depois eu falo de carta de apresentação, ao final, de outras questões que eu sei que vocês precisam. E aí vamos falar de planejamento mais uma vez, tá? Eu, por exemplo, acredito que eu não tenha planejado direitinho o meu cenário aqui, porque eu tô com uma sede gigantesca, eu tô olhando para o lado e eu não tenho nenhuma garrafinha de água aqui. Então, eu estou mostrando para vocês que eu falhei um pouquinho no meu planejamento aqui. Então, até isso a gente precisa planejar quando eu sei que eu vou ficar 1 hora e pouco em frente ao computador. Vou pedir 1 minutinho aqui para eu pegar uma água ali, já estou voltando e dar continuidade aqui, tá bom? Então, gente, até nisso a gente precisa estar sempre com o planejamento em dia, tá, gente? Uma das questões que a pandemia trouxe para nós, como numa aula presencial, a gente também pode conversar sobre outros assuntos, né? Que a pandemia trouxe para todos os professores, foi uma forçação, né? Claro que não existe coisa positiva na pandemia, né? Mas a pandemia trouxe isso para a realidade dos professores, né? Foi ela que, né, a partir da pandemia, que nós tivemos que se recolher para nossas casas, né? Mas o ensino teve que continuar, né? Então, os professores, hoje tu pode perguntar para qualquer professor aí que já estava na época da pandemia, que ele sabe mexer com webconferência, vai saber mexer com Meet, vai saber mexer com outras questões, né? Teve que sair só do quadro, do GIS, para outras questões, e isso eu vou falar para vocês mesmo, com toda a propriedade, que não foi algo fácil para os professores, porque eles estavam acomodados, não vou generalizar, né? Mas os professores acomodados ali, naquela tranquilidade, de repente eles tinham que mudar tudo aquilo e quebrar um monte de paradigmas, né? Mudar o seu planejamento. Do jeito que a gente vinha fazendo, não tinha como. E como que eu vou fazer com que o meu aluno, né, consiga absorver isso, né? Que a gente chama de aula remota e não ensino à distância, né? Que é diferente. E isso fez com que os professores tivessem um desafio muito grande, tanto que muitos ficaram resistentes a não fazer, foi bem complexo. Não sei se vocês tiveram algum contato com algo assim, quiserem relatar uns minutinhos, enquanto eu descanso aqui, tomo uma aguinha. Falo para vocês que hoje eu estou no terceiro turno já. Então, gente, a pandemia trouxe essas dificuldades, né? E a gente foi se adaptando. Então, a gente conseguiu, né? E hoje a gente consegue lidar com outros ambientes além do presencial. Então, fechando, por que eu quis trazer essa questão dessas relevantes aspectos, né? Para que quando vocês vão fazer um planejamento de uma atividade, vocês têm que saber que vocês têm vários recursos matemáticos que vocês podem utilizar. Ah, não sei modelagem matemática, não sei usar tecnologia, não sei. Ok, não sei, mas eu tenho isso disponível. Né? Então, para eu utilizar, eu preciso aprender isso. Então, vai depender se eu estou disposto a aprender para tornar a minha aula melhor, mais atrativa ou diferente. Né? Porque o diferente eu já garanto. Né?
Então, por isso que eu trouxe essas questões aqui para vocês, tá bom? E aí eu vou para o próximo texto, né? Que trata um pouquinho de questões de material didático, tá? Vou trazer no sentido amplo, né? Que quando a gente fala de material didático, recurso didático, material manipulado, material concreto, né? Recursos didáticos, né? Nós estamos numa seara bastante interessante, né? Porque pro lado que você olhar, esse conceito ele está sendo tratado de alguma maneira um pouco mais específica, mas eu tento aqui, de alguma maneira, trazer para vocês essa diferenciação que vem num formato um pouco mais guarda-chuva. Vamos ver se eu consigo trazer isso para vocês, ou trazer o entendimento, vou apresentar aqui para vocês, né? Então, a questão da didática, né? A gente, principalmente professores de matemática, física, né? Eles são, eu lembro, né? Que a gente é bastante cobrado na questão, o professor não tem didática, né? Mas e aí? O que é ter didática, né? Enfim, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar nisso. Então, a questão de ter uma didática é a questão de como que eu vou explicar isso da melhor maneira para que esse aluno entenda, na minha percepção agora aqui, né? Então, trago algumas charges, algumas figurinhas aqui em relação à didática, né? E eu trouxe um artigo publicado em português, no caso, onde foi feita uma pesquisa sobre isso. Então, para vocês, o que é material didático? Né? Então, como assim? Vocês usam material didático? Por que não usa? Quais são as questões? E eu trago isso nesse artigo. Né? Então, o que é o material didático? Nós vamos entrar nessa seara. O que é, de fato, um material didático? Né? Então, como que a gente vai dizer o que é o material didático? Aqui tem uma chargezinha bem interessante, né? Ema vê a mesa da sala de estar. Mamãe, o que é sala de estar? É living. Ah, bom. E aí ela já diz, afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua de gente? Quer dizer que ela não conseguiu pegar a informação que estava sendo apresentado para ela ali, ela ficou sem saber, né? Porque a informação não chegou de maneira adequada, né? Para que servem materiais didáticos, né? O que é, o que são, para que servem, né? Então eu trago algumas questões aqui, coloquei isso na minha atividade, tá? Fiz alguns questionamentos sobre isso, né? Depois eu entro nela com mais detalhes ao final, tá? O que eu quero que vocês desenvolvam, tá? E aí eu trago já de cara ali o que se relaciona, como que se relaciona isso? Vários autores, os autores vão trazendo isso com sutis diferenças, né? Então, isso que eu queria que vocês gostaria que vocês conseguissem olhar para isso, né? Material curricular, material didático, manipulável, né? O que é o conceito, né? Então, eu trago aqui, ó, alguns autores que trazem ali alguns conceitos dentro dessa revisão teórica que esse artigo traz, né? Então, todos os meios que auxiliam os professores a responder os problemas concretos que surgem em relação ao momento da planificação, execução e avaliação das aprendizagens são materiais curriculares. Ou seja, o material curricular, né, são todos os meios que auxiliam os professores. Todos os meios que auxiliam os professores a responder problemas concretos que surgem. Né? Já outro autor distingue, né, e traz como recursos educativos a questão de materiais curriculares, com outra palavra, e ele faz uma distinção, né, dos materiais didáticos, onde ele considera os materiais didáticos especificamente para facilitar a aprendizagem. Né? Já viram que ele está bastante relacionado. Né? O material didático, para ele, pode ser um recurso educativo, né? Mas o contrário não acontece. Né? Um recurso educativo não necessariamente vai ser um material didático, algo que eu pego, né? Certo? E Ribeiro conclui que o material, já para trazer a questão do manipulável aqui, né? Trago o autor, né? É qualquer objeto concreto que incorpora conceitos matemáticos. Então, o manipulável
está diretamente relacionado com o concreto. O material didático, não, né? Ele pode ser algo que facilita a aprendizagem. Depois eu vou tratar disso mais para frente, vocês vão entender, tá? Só para terminar aqui, é qualquer objeto concreto que incorpora conceitos matemáticos, apela a diferentes sentidos, podendo ser tocado, movido, rearranjado e manipulado pelas crianças, né? Então, o manipulável está relacionado justamente com a palavra. Acrescento ainda que material didático é qualquer recurso utilizado na sala de aula, tendo como objetivo promover a aprendizagem. Então, nós temos que a mesma coisa, né? A questão do objeto concreto é um material didático, mas nem todo material didático se relaciona como sendo um material concreto. Grael aqui, né, organiza as funções que os materiais didáticos podem desempenhar. Então, para que serve? Né? Desempenhar no ensino. Então, ele salienta algumas questões. Fornecer informação, né, no material didático. Constituir guias das aprendizagens dos alunos. Proporcionar o treino e o exercício de capacidades. Cativar o interesse e motivar o aluno. Avaliar as capacidades e conhecimentos. Proporcionar simulações com o objetivo da experimentação, observação e interação. Criar ambientes, né? Outros autores, né? Por isso que eu vou falando das diferenças, né? Aqui depende muito de qual autor faz essa definição, tá? E até os professores nessa pesquisa vão dar uma definição lá no final, tá? Então não é algo tão fechado, né? Chamorro apresenta uma definição que vai ao encontro do que o autor anterior falou. Considera material curricular, né? Do que ele considera de material curricular e do que Graels nomeia como recursos educativos. Para esse autor, todos os meios que o professor usa para ensinar são chamados de recursos didáticos. Todos os meios que eu vou utilizar, ele chama de recurso didático. Também que nós estamos falando de outros nomes, né? Mas, de fato, nós estamos falando de material manipulável, material curricular, material didático, recursos didáticos, né? Chamorro ainda salienta que o recurso didático não é em si um conhecimento, mas um meio, né? É aquilo que você vai, como que você vai levar ao estudante aquele conhecimento, né? E auxilia na construção do conhecimento e compreensão, tá? Olha só, algumas outras definições, né, que caminham na mesma direção, tá? Mansutti, no caso, material didático é definido como um recurso utilizado durante a ação do professor em que conjuga a aprendizagem e a formação, né? Gellert, 2004, material didático pode ser qualquer objeto usado na aula de matemática, né? Desde que seja aplicado pelo professor com a intenção de desenvolver atividades matemáticas, né? Então, material didático, qualquer objeto utilizado, né? E aí ele cita histórias, perguntas, desenhos, né? Como objetos, não necessariamente questões concretas, tá? Então, nós temos aqui vários conceitos, né, que vão caminhando na mesma linha, né? E a gente precisa ter isso escrito quando temos um planejamento, né? O que esse planejamento define como material didático, é importante dizer isso, né? Aqui outro autor, né, que fala sobre materiais didáticos, né? E ele diferencia materiais didáticos de materiais estruturados, cria uma outra definição, né? O autor define o material didático como meios de aprendizagem e ensino, enquanto descreve os materiais estruturados como uma coleção de objetos, né, configurados de maneira a corporizarem uma forma apropriada de ou mais estruturas matemáticas, né? Trago aqui alguns conceitos, viram que tem muitos, eu vim trazendo alguns para vocês para chegar no fechamento disso, tá? Todo material sistema ou meio que tenha intenção de apoiar a atividade pedagógica é considerado material didático, né? Aqui nós temos para a definição de Santos. Todo material, sistema ou meio que tenha intenção de apoiar a atividade pedagógica. Então, gente, né, pensando nesses conceitos, né? Material didático, todo material, né? Tudo que você utiliza, mas está sempre relacionado a, quando a gente fala de material didático, né? Relacionado a levar o conhecimento, né? Se você usar uma calculadora, por exemplo, é um material didático,
né? Enfim, outras questões, né? Então, podemos dizer que todo material que serve de apoio, recurso para o processo de ensino e aprendizagem é considerado material didático. Para fazer um fechamento de todas as linhas de raciocínio, né? Todo material que serve de apoio, recurso para o processo de ensino e aprendizagem é considerado um material didático, né? Assim, as diversas explicações de material didático, né? Trouxe várias explicações aqui para vocês de material didático, né? Apresentado, levam a constatar que este surge como um sinônimo de material curricular, bem como material manipulável e de material concreto. No entanto, e aqui que eu pensei nas questões que eu trouxe para vocês responderem sobre esse texto, tá? É de notar que todas as designações são distintas, apesar de se englobarem umas com as outras e, por vezes, se confundirem umas com as outras, né? Então, a intenção de como que isso se estrutura, né? Então, na montagem de um planejamento curricular, né, a gente precisa levar em consideração o que vai ser cada uma dessas ferramentas aqui, né? Então, vamos supor que eu entendi, né? Materiais didáticos importantes para o ensino, né? Então, aqui a questão desse guarda-chuva pensando em materiais didáticos, né? Materiais convencionais, materiais audiovisuais, novas tecnologias, né? Computador, programas, internet, televisão, interativo e por aí nós vamos. Materiais audiovisuais, né? Filmes, dispositivos, transparências, CDs, DVDs, vídeo, cassetes, enfim, né? Cassetes já estão bastante atrasados, né? Livros, revistas com materiais convencionais, que é o que a gente mais utiliza, materiais de laboratório, materiais manipuláveis, jogos didáticos, enfim, que são aqueles que a gente está mais acostumado, tá? Alguma questão no chat? Não? Indo já pensando nesse nosso raciocínio, né? Esse trabalho eu trouxe para vocês porque ele coloca essas informações todas como objeto de pesquisa, né? Então, ele faz questionamentos para a população de professores de matemática, né? E pergunta qual que é a definição que vocês dão para materiais didáticos, né? Isso me chamou bastante atenção. E aí ele fala aqui que a esmagadora maioria, né? Se vocês lerem lá, tem detalhado isso, mas eu trouxe o recorte disso. Concorda com a ideia de que material didático, então, corresponde a um conjunto de objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, manipular e movimentar, né? Então ele precisa ver, né? Aqui não fala de ver, né? Mas ele precisa sentir, ele precisa poder pegar, né? Ele precisa poder movimentar para definir isso como material didático. Um livro é um material didático, né? Então, bem tranquilo. No entanto, também é de realçar que os professores manifestaram concordância significativa ao associar o material didático a objetos usados para representar ideias matemáticas, que não fogem muito do primeiro, né? E aí tem as porcentagens, né? E recursos que possibilitam um ensino centrado no aluno e que permite desenvolver uma atitude positiva face à matemática, tá? Materiais didáticos mais utilizados pelos professores, né? Então, nós temos aqui a questão dos manuais escolares, né? Tendo em evidência com réguas, materiais escolares, né? O próprio corpo do estudante, o ábaco aqui, como os maiores destaques dos materiais mais usados pelos professores, né? E aí também achei interessante trazer isso, né? Como materiais didáticos menos utilizados pelos professores. A calculadora, né? Isso me chamou a atenção, né? Cubinhos fixáveis, transparências, né? Tem alguns que nem é do nosso contexto aqui, né? Mas a calculadora, então, aqui os professores menos usam, né? A gente sabe essa questão que muitos professores têm em relação à calculadora, né, gente?
Então, só para trazer como que eles... A questão da pesquisa, os resultados que eles que trouxe, né? Aqui chamando atenção para o próprio corpo também, né? Muitos usam bastante a questão do corpo para altura, conversando em medidas, enfim, né? Isso é bastante interessante, né? Aqui me chamou a atenção, eu trouxe um outro parágrafo, porque fica ruim de ver aqui, mas lá no texto dá para fazer bem essa leitura, né? A distribuição dos professores segundo a sua opinião relativamente aos motivos responsáveis pela pouca ou nenhuma utilização dos materiais que a gente tem, né? Desta forma, verifica-se que os motivos apontados pela maioria dos professores consistem na dificuldade que sentem em explorá-los nas suas aulas, né? Então, 63% assumem, né, que eles têm dificuldade que sentem em explorar esse material, né? E aí ele vai relacionar com o fato de sentirem falta de formação no âmbito dos materiais didáticos, né? Enfim, conclui-se que a sua não utilização também resulta, para além disso, do fato de não existirem quantidades suficientes nos laboratórios, ou serem mesmo inexistentes nas escolas. O que ele está dizendo aqui? Bom, as escolas não têm muitas vezes esses materiais e os entraves para que eles não utilizam isso. Então, achei uma pesquisa bastante completa mesmo em relação aos materiais didáticos, né? Então, para ter essa relação, né? Por que eu trouxe, então, questões, só ver aqui. Professor, material a ser usado em inserção de vídeos em televisão e projetores com apresentação de slides, espelhamentos de computadores seriam válidos? Mas aquilo que eu falo, né, como eu falei durante o planejamento, né? Então, por que eu trouxe a questão? Vou tentar responder a tua pergunta já num contexto um pouco maior e amplo aqui da nossa discussão, né? Eu entrei com planejamento, né? Depois entrei com métodos e depois eu falo de materiais didáticos, né? Por que eu trago essas questões? Para que a gente consiga olhar que eu tenho, sim, materiais que eu posso utilizar para fazer meu planejamento, né? Eu tenho métodos que eu posso utilizar para o auxílio, né, e usar esse material, né? Falo da questão do planejamento e antes ainda trago a questão da BNCC dos conteúdos. Então, eu vou ter um conteúdo, eu vou ter que ter um planejamento muito bem efetivo para executar esse planejamento. Eu tenho algumas referências, eu tenho algumas ferramentas que eu posso utilizar. Lúdico, modelagem matemática, tecnologias, enfim, né? E materiais didáticos. Isso tudo, né, eu posso utilizar para fazer um planejamento de atividade, né? Bastante teórica essa minha aula, né? Depois a gente, quando vai montar uma atividade, uma aula, um currículo, enfim, essas questões elas precisam estar relacionadas, né? Então, é válido eu utilizar a inserção de vídeos? É válido, sim, né? Desde que o contexto do conteúdo não esteja desvinculado da atividade que você vai fazer. De nada adianta eu trazer vídeos em televisão e projetores se ele não está relacionado com o conteúdo que eu vou desenvolver, né? Jogos, vou levar jogos lá para... Aqui não trouxe a questão dos jogos, que é uma outra maneira lúdica, né? De nada adianta eu passar um jogo para o aluno lá, enfim, né? De conversão de medidas, e ele olhar se ele não está dentro de um contexto onde aquilo seja, de fato, um material didático, e esse material didático transmita a questão do conhecimento matemático para ele. Então, tudo tem que estar relacionado. Então, não tem problema, apresentação de slides, né? Mesmo aqui, eu não consigo entender como eu faria uma aula aqui para vocês, nesse sentido, uma aula assim, se eu não trouxesse um material visual aqui, didático, né? Então, sim, seriam válidos desde que eles estejam dentro de um contexto e que tenham um objetivo muito bem planejado e que você consiga atingir esse objetivo planejado a partir desse recurso. Respondi, Márcio? Acho que eu respondi. Mais alguém tem algum microfone aberto aí? Alguma questão, gente?
Pessoal, seguinte, tem alguma questão em relação à nossa aula, que a ideia que eu queria trazer para vocês até agora é essa, tá? E aí eu tinha lá, deixa eu só tirar a apresentação aqui. Pode me perguntar, tá? Só estou organizando aqui. Vou compartilhar aqui a tela, vou compartilhar aqui. Compartilhar, vamos ver se eu consigo organizar. Deixa eu aumentar isso aqui. Certo? Então, eu tinha aqui um outro conteúdo, que era uma proposta pedagógica, com a modelagem matemática para o ensino de funções no ensino médio, né? Eu trouxe, apesar de nós estarmos falando do ensino fundamental, e pedi para que vocês olhassem lá embaixo. Eu não pedi para que vocês respondessem nada em relação a isso, mas aqui tem uma estruturação de uma proposta, né, de aula, né, uma proposta pedagógica aqui, onde ele traz as questões metodológicas, desenvolvimento, quanto tempo ele vai utilizar para cada tempo de aula, e tal, e tal, e tal. Ele traz todo esse conceito aqui, né? Então, quantas aulas? Ele tem um conteúdo aqui, ele tem quanto tempo ele vai demorar em cada aula e quantas aulas ele vai utilizar para desenvolver tal conteúdo, né? O que a gente chama também de planejamento pedagógico, né? Depois ele faz a aplicação e tal, mas eu trouxe mais para a cunho de conhecimento para que vocês olhassem para isso, tá? Trouxe um material complementar, gosto de visitar aqui a nossa página, trouxe um material complementar que fala da elaboração, né? Aqui, elaboração de materiais didáticos complementares para o ensino fundamental 2. Importante vocês olharem isso, né? E aí teve alguns questionamentos até com relação à atividade, né? E vou reforçar mais uma vez aqui o que está escrito. Apesar de não constar aqui como atividade avaliativa, atividades, observem que no plano de ensino, toda a entrega das atividades está relacionada a 2,5 pontos de 10, né? Então, isso é importante, que vocês façam a entrega para que eu possa fazer o cômputo dessas entregas e da devolutiva delas, né? Então, aqui eu tenho uma síntese. E aí teve um questionamento, professor, não tem lugar para colocar o arquivo. De fato, não, porque aqui vocês vão escrever na própria tarefa, tá, gente? Então, quando eu clico aqui, né, eu só vou conseguir ver os envios, né, mas eu posso fazer uma coisa aqui, que eu posso mudar meu papel aqui para estudante e vou olhar como vocês olham para essa atividade, né? E eu posso adicionar um envio, e aí aqui eu tenho, ó, eu quero em relação ao texto 1 algumas questões, qual a importância do lúdico no planejamento, enfim, quero que vocês reflitam um pouco sobre o que eu falei hoje, sobre se alguém já fez, ok, sem problema, mas aí tem mais subsídios, e aí para cada um deles, né, eu trago aí aqui a questão de 3 linhas sobre a percepção de cada uma das possibilidades de atividades, e aqui eu tenho até 250 palavras, aqui eu limitei o texto a 250 palavras, e vocês vêm aqui, ó, como eu estou fazendo, e vão fazendo as respostas, e depois vocês salvam as mudanças e enviam para mim, tá? É aqui, online mesmo, tá? E você pode fazer, e depois guardar aqui, salvar antes de enviar e depois voltar aqui para fazer. Não precisa fazer tudo na mesma vez, tá? Bem tranquilo para vocês, tá? Qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês mandam aí para mim um questionamento sobre isso e tal, bem tranquilo, tá? Então, essas são as questões que eu trago para vocês aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Nessa questão das atividades desse texto. Depois eu coloco todas as questões aqui e tal. Tá? Depois temos o próximo tópico, gente. Mas algumas questões que eu acho importante também. Deixa eu tirar isso aqui. Vou projetar um negócio para vocês aqui, tá? Pessoal, alguém tem? Acho que alguém botou no chat. Ok, compreendeu, beleza, tá. Pessoal, se alguém tem algum questionamento, eu vou entrar na questão organizacional das nossas questões aqui, informação de grupos e tal, para passar mais algumas informações, tá? Não sei se alguém tem algum questionamento para fazer sobre o conteúdo aqui, né? Se não se sentir à vontade, pode me enviar também depois. Enfim, a aula está gravada aqui, enfim. Tá? Não? Continuam tímidos? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Voltar um pouquinho. Tá?
Se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei informações gerais, né? Eu coloquei aqui no Tira Dúvidas, eu coloquei um tópico aqui que tem formação dos grupos de trabalho, tá? Vocês podem entrar lá e vocês vão clicar no link que está aqui, né? E aí ele vai abrir para vocês, né? Isso daqui, tá? Nós temos alguns grupos pré-formados aqui, vou até aumentar, né? Faltou um E aqui, faltou mais alguém aqui, faltou um integrante do grupo aqui desse último, então já temos 11 grupos aqui, tá? Qual que é a ideia para que vocês consigam me acompanhar? Posterior aqui, eu vou ter entrega, né? Opa. Vou organizar isso aqui, não fiz isso ainda porque nem cheguei nesse ponto, das cartas, né? Aí vocês vão dizer aqui, cada grupo vai dizer ok, não ok, tá? A gente vai fazer o acompanhamento disso aqui, né? Então, essa planilha é uma planilha que eu vou levar adiante depois. Depois eu vou ter outras questões aqui, né? Posso pedir, inclusive, para vocês carregar um drive de vocês aqui com a carta escaneada e assinada. Eu acredito que eu vá fazer isso, tá? Vocês podem colocar o linkzinho aqui. Eu entro lá, bem tranquilo, só para fazer o acompanhamento. Ou a gente cria um repositório, isso a gente vai discutindo. Não temos, assim, essa questão organizacional bem tranquila. Depois, atividade. Ou melhor, tema da atividade. Tô pensando, tá, gente, aqui nessa organização. Depois vocês vão ter os temas pré-estabelecidos das atividades. Então, cada grupo já vai colocar o tema da atividade que vai desenvolver. Ah, vai ser o conceito de números com educação ambiental voltada para tal questão. Isso tem tempo, gente, tá? O que vocês precisam se preocupar agora é pensar em qual escola, né? Vocês podem pensar em ler artigos relacionados à questão da educação ambiental. Eu vou trazer isso para vocês nos próximos encontros, né? E aí depois vai ter o plano de atividades, vai estar pronto já, vai estar entregue, porque daí eu tenho uma outra planilha de acompanhamento e vocês vão poder estar colocando isso aqui em tempo real aqui para que a gente vá acompanhando, tá? Vou conversar bastante, já conversei bastante com a Sandra, com a tutora de vocês, para a gente ir acompanhando isso nesse formato, para que a gente tenha, né, isso muito bem relacionado e muito bem organizado aqui. Eu acho que vai funcionar bem bacana, né? E isso aqui fica visual para todo mundo, então todo mundo sabe quais são os grupos e tal. E isso vai acontecendo em tempo real, tá? Então, duas dúvidas que eu vi que surgiu, né? Que era a questão de como fazer a entrega do material lá, né? De como fazer a segunda atividade do módulo ali. Então, é fazer no próprio texto, no próprio caixinha que vai abrir para vocês ali. E outra questão dos grupos, já está bem informação. E eu mandei para o coordenador do curso de vocês a carta de apresentação, está aqui. Vou ver se eu consigo compartilhar ela para vocês, está pronta. Né? Eu só preciso que ele assine. Então, eu vou criar, né, um espaço aqui, depois eu indico para vocês onde vai estar a carta de apresentação. Isso é para amanhã, máximo depois da manhã, tá? É só porque ele não me deu a resposta ainda hoje, né? Mas ele deve estar confeccionando ou deve estar ocupado e não conseguiu fazer ainda. Assim que ele entregar, eu já disponibilizo a carta de apresentação no mesmo formato. Eu ia fazer uma individual para cada um e tudo mais. Mas eu vou fazer no mesmo formato do semestre passado, onde vai ter o espaço para vocês colocarem o nome de vocês, né? E levarem até a escola, vai ter a minha assinatura, a assinatura do coordenador, e aí eu vou precisar que vocês retornem com uma via assinada pela escola, tá bom? Alguma dúvida a mais? Algum questionamento? Conseguiram entender a dinâmica aqui? E aí depois a gente vai dando os próximos passos, né? Vamos com calma. Não? Nenhum questionamento? Nada? Se não tivermos mais nada, dou por encerrada essa aula de hoje, tá? Uma aula bastante teórica, mas pode falar, Anderson? Só um detalhe, professor. Eu cheguei um pouquinho mais tarde, eu acabei esquecendo de marcar essa aula hoje.
Vai ter o link da chamada, o senhor já passou ou não vai ser necessário? Hoje eu descobri, né? Descobri não, fazia tempo que eu não usava o webconferência, e o webconferência ele faz o registro de Ah, vocês. legal. E ele Tranquilo. não faz só o registro, ele faz o registro de quanto tempo vocês ficaram na sala, se você abrir o microfone e falar comigo, quanto tempo de interação dos alunos teve, então ele faz um apanhado geral, né? Dá um subsídio bem importante para o professor em relação às aulas síncronas, tá? Então eu Tranquilo. estou postando isso lá no último tópico, lista de presenças lá, tá? E aí eu estou colocando uma por uma lá. Primeiro eu já coloquei lá, tá bom, Anderson? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Fechou, gente? Mais algum questionamento? Fique-se à vontade. Senão, vou encerrando por aqui. Não? Forte abraço para vocês. Semana que vem não temos encontro síncrono. Só vou ter a abertura do próximo tópico com algumas outras questões. E aí nós teremos um encontro síncrono daqui a 14 dias no mesmo horário, na terça-feira, dia 31 de março. Tá bom, gente? Um dia antes do dia da mentira. Então, não é mentira, dia 31 teremos aí a nossa aula síncrona. Tá? Um abraço para vocês, boa noite e que tenhamos um ótimo final de noite. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Boa noite.